verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca pra... Amém. Você sabe, a palavra de Deus diz assim que Deus sabe o que vai no coração do homem, né? Jesus não precisava que ninguém dissesse a ele nada a respeito do homem, porque ele conhece o coração do homem. Deus sabe o que está passando na nossa mente agora, Ele conhece nossos pensamentos. E sabe uma coisa interessante? A maneira como a gente encara a vida, a maneira como a gente agradece ou não as coisas, influi muito, interfere muito. Deus fala que um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Deus fala que Ele resiste ao soberbo, Ele resiste ao orgulhoso. Então a maneira como a gente é grato ou não pelas coisas que acontecem, reflete muito no nosso relacionamento com Deus, sabe? Então eu quero te fazer uma pergunta. Você escolhe murmurar ou agradecer? O que você escolhe? Reclamar ou agradecer? Porque se você pensar bem, todo dia nós temos pelo menos um motivo para agradecer e pelo menos um motivo para reclamar. Todo dia. Eu sempre falo isso, que a gente tem um leão por dia para matar, né? Aquela história do copo, né? Todo mundo conhece essa metáfora, um copo pela metade. Alguns falam, meu copo está quase cheio. Outros com o mesmo copo falam o quê? Meu copo está quase vazio. Então depende da maneira como você vê as coisas. É sobre isso que Deus quer falar conosco. Eu fico muito grato a Ele porque justamente nas épocas que eu passo as minhas maiores guerras, e eu estou passando uma agora, são os momentos que Deus me dá palavras de refrigério. Foi feita uma pesquisa por um centro de estudo bíblico nos Estados Unidos, que eu recebi isso por WhatsApp. Eu ainda não fui checar se é verdade, mas me agradou, então quero comentar com você rapidamente. Foram analisados 40 mil pessoas nos Estados Unidos, cristãos, de 8 a 80 anos de idade, e a pesquisa foi feita assim: aqueles que leem a Bíblia, ou que têm contato com a Bíblia uma vez por semana, isso pode ser até quando você abre a Bíblia no domingo, o efeito da palavra de Deus nas suas vidas é zero. Depois eu vou te falar qual é o efeito que a palavra produz nessa pesquisa. Aqueles que têm contato com a palavra de Deus duas vezes por semana, o efeito na vida desses cristãos é zero, é insignificante. Aqueles que têm o contato com a palavra de Deus 3 vezes por semana, tem um pouco de efeito na sua vida. Aqueles que têm contato com a palavra de Deus 4 vezes por semana ou mais, o efeito é absurdo. Que efeito? Aí tem as porcentagens. Eu não vou falar das porcentagens agora, que eu nem lembro de cor, eu não marquei. Mas essas pessoas, esses cristãos, que têm 4 vezes ou mais leitura da Bíblia por semana, eles sentem menos solidão, menos depressão, menos medo, menos influência da pornografia, menos violência, brigas no lar. Assim, 57% menos, 60% menos, 40% menos na pesquisa. O interessante é que não é assim, uma vez por semana, um efeito assim, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Não, o efeito da palavra de Deus é assim, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana.
é exponencial, bum, explode. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? E esses são os efeitos negativos que dão o benefício, né? Menos medo, menos depressão, menos sentimento de solidão, menos prostituição, menos álcool, menos briga. E o efeito positivo desses é mais sentimento de preenchimento espiritual, de realização espiritual, mais sentimento de amor a Deus, mais evangelismo, mais discipulado, mais louvor. Tudo isso é feito da palavra de Deus. Eu quero te falar uma coisa, se você tiver contato com a palavra de Deus todo dia, ou pelo menos 4 vezes por semana, você vai ter mais fé, você vai ter mais paz, você vai ter mais alegria, você vai ter mais esperança, você vai ter mais vitória. E assim como o apóstolo Paulo fala, eu dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vocês. Lembra quando Paulo fala isso? Não fala isso para se gabar, ele fala como um exemplo. Eu quero falar para você, eu dou graças a Deus porque eu leio a Bíblia todos os dias, há 35 anos. Talvez nesses 35 anos, talvez tenha tido uns 15 dias em 35 anos que eu não li a Bíblia. Por exemplo, quando eu fui internado por um infarto, durante uns 10 dias eu não li a Bíblia. Eu não tinha como. Eu nem tinha óculos, não podia. Mas eu acho que em 35 anos talvez eu tenha ficado sem ler a Bíblia uns 15 dias. Aleluia! E aí você vai saber se você reclama ou se você agradece. Vamos dar uma olhada aqui na palavra do Senhor em Números capítulo 10. Em Números capítulo 10, porque Deus é bom o tempo todo. Aleluia! Números 10. E nós vamos ver a diferença da atitude de Moisés e a atitude do povo diante das adversidades e das lutas. Números 10. O povo de Deus tinha sido liberto do Egito, eles ficaram 400 anos na escravidão no Egito, e quando eles foram libertos milagrosamente, né, Deus usou Moisés para operar milagres, e eles saíram do Egito, você sabe, você conhece a história. Eles, depois que saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho, eles primeiro ficaram no Monte Sinai, 1 ano praticamente, 1 ano. Foi quando Moisés 2 vezes subiu ao Monte Sinai, ficou 40 dias lá em jejum por 2 vezes, o povo lá embaixo. Durante cerca de 1 ano, aquele povo todo ficou acampado ali, na região do Monte Sinai. Nesse tempo todo, Deus estava organizando, arrumando a casa. Arruma a tua casa. Então, durante 1 ano, Deus ficou explicando para Moisés as suas leis, os seus princípios. Vocês são meu povo, então tem que ser assim, façam assim. Deus estabeleceu Arão e os levitas, os sacerdotes, estabeleceram as 12 tribos, né, que já tinham, então eles se organizaram em 12 tribos, cada tribo com seu príncipe, cada tribo com a sua bandeira, e Deus falou, olha, cada vez que vocês se acamparem, e cada vez que vocês andarem, vocês têm que andar numa ordem certa, 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, cada tribo com a sua bandeira. Tem uma razão, né? Imagina você no meio de 3 milhões de pessoas, quando você vê lá a bandeira de Efraim, você sabe, ali está a tribo de Efraim. Né? Aí você vê lá a bandeira de Judá, ali está a tribo de Judá. Era tudo organizado. Os levitas ficavam acampados em volta do tabernáculo. Aí Deus manda... Olha a ordem, olha a trabalheira que Moisés teve. Deus mandou, olha, antes de mais nada, vocês contem o povo, todo mundo que for de 20 anos para cima, homens preparados para a guerra. E eles fizeram um recenseamento, contaram todos os soldados, tinha 603.550 homens, fora as mulheres e crianças. E Deus falou, não conta os levitas não contam, essa é só uma parte, os levitas vão me servir. Eles vão ficar em volta do tabernáculo o tempo todo. E depois de 1 ano, de toda essa preparação, Deus fala, agora
vocês vão para a terra prometida. Agora vocês vão. Agora vocês já sabem como é que tem que fazer. Quando você recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, a primeira coisa que Deus faz, Ele te entrega o manual. Você não precisou subir no Monte Sinai, né, para receber. Eu não precisei. Eu já recebi a Bíblia. E Deus falou, filho, agora você vai me conhecer. Você vai saber como eu penso, como eu ajo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Você vai saber o que vai ser bom para você e o que não vai ser bom. Lê a Bíblia todos os dias. Arruma a sua casa. Organiza. Perdoa a sua esposa, ama a sua esposa, cuida dos seus filhos, organiza as suas finanças, trabalha. Então Deus vai organizando a nossa vida. E daí Ele fala, agora caminha. Deus prometeu só vida boa para Moisés? Não. Ele falou, vocês vão passar pelo deserto para chegar na terra prometida. Passar pelo deserto. E quando vocês chegarem na terra prometida, vocês vão ter que lutar. Porque ali tem os heteus, ferezeus, jebuseus, amorreus, midianitas, mas eu vou estar com vocês. Jesus prometeu para você vida boa? Para mim, Ele prometeu vida eterna. Isso Ele prometeu. E Ele falou, sabe, filho, eu vou estar com você todos os dias. Você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e eu vou estar com você. Isso Ele prometeu. Por isso eu não tenho que ficar pulando de lugar em lugar, de igreja em igreja, não preciso ficar bravo com Deus, porque o que Ele prometeu, Ele está cumprindo. Aflições, guerras, e Ele junto. E depois vai chegar uma hora que eu vou poder guardar a fé, porque eu vou entrar na minha morada eterna. Aleluia! O que Ele promete, Ele cumpre. Então, a gente vai dar uma olhada aqui em Números capítulo 10, no versículo 29. Números 10, 29. Disse então Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Então, Moisés está falando agora com o cunhado dele. O midianita. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, o seu cunhado disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E Moisés disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. Então eles estão saindo do Sinai e vão para o deserto agora. De olhos nos servirás. Veja, todo aquele povo saiu do Egito, eles moravam em casas, eles trabalhavam, eles eram escravos, mas eles não estavam no deserto. E agora eles vão para o deserto. O Moisés pede ajuda para o seu cunhado, que ele era um homem do deserto. Você vai com a gente, por favor, você vai servir de olhos para a gente. Quem nasceu e mora no deserto sabe quando vem uma tempestade de areia, né? Sabe como se virar no deserto. Você lembra que eu sempre falo que a gente tem que agir como se tudo dependesse de nós? Amém? E orar como se tudo dependesse de Deus. Moisés confiava 100% em Deus, mas ele estava fazendo a parte dele. Deixa eu ter um homem do deserto comigo. A gente não vai contar com milagre todo dia, o milagre acontece na hora necessária. No dia a dia a gente faz a nossa parte. Amém? Então Moisés falou, olha, Robabe, vai conosco e nós vamos te fazer bem, porque Deus falou, o Senhor falou bem sobre Israel. O que Deus tinha falado sobre Israel? Você quer deixar marcado aí nessa página aí, só dar uma olhadinha em Êxodo 3:8. Eu gosto de passear pela Bíblia. Êxodo 3:8. Deus falou para Moisés assim, lá na sarça ardente, antes dele ir enfrentar Faraó, Deus tinha dito, portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios,
o meu povo, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. Eu vou mandar vocês para lá, Moisés. Essa é a terra de vocês, uma terra boa, larga, tem leite e mel, tem lá os seus moradores, mas eu vou ajudar vocês. Então, Moisés, ele passa uma coisa positiva para o seu cunhado. Olha, o Senhor falou bem sobre Israel, ele prometeu coisas boas. Você já veria coisas boas aí? O Moisés podia falar assim, mas Senhor, a gente vai ter que passar pelo deserto para chegar nessa terra. E depois, quando a gente chegar nessa terra, tem esse monte de moradores aí, um monte de nações. Moisés não podia falar assim? Que bênção é essa? Mas não, Moisés via a coisa pelo lado de Deus. O cunhado, olha, vai ser bom, vem com a gente, Deus prometeu coisas boas. Mas um problema de cada vez, nosso primeiro probleminha é que a gente tem que passar pelo deserto, vai com a gente, você é o homem do deserto. Amém? Está comigo? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, Jesus falou, cada dia tem os seus próprios males. Vamos vencer o dia de hoje. Aleluia. Então, voltando lá para Números 10, no versículo 32, Moisés ainda fala assim para o Hobabe, e será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Vem com a gente, Hobabe, porque olha, vai acontecer boas coisas, porque Deus prometeu, e quando acontecer boas coisas para a gente vai fazer bem para você também. Ainda não tinha acontecido nenhuma coisa boa, mas vai acontecer. E quando acontecer, a gente abençoa você também. Amém? O seu copo está meio cheio ou está meio vazio? Está na metade? Está enchendo. Está enchendo. Vai encher. Aleluia! Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele, diz assim a palavra do Senhor. Bom, alguns teólogos acreditam que o Hobabe não foi com eles, alguns acreditam que ele foi, eu acredito que ele foi, aqui não dá maiores pistas. Bem, 33, assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Eles caminharam 3 dias, até que eles acamparam para um lugar de descanso. Eu tenho uma promessa de Deus, que sempre que eu precisar, Ele vai me dar descanso. No meio do deserto, no meio da guerra, aonde for. Porque o Senhor não permitirá que você seja tentado mais do que você possa suportar. Antes, juntamente com a provação, Ele dá o livramento, porque não podereis ser tentados mais do que vocês podem suportar. Entenda isso. Ele vai dar o lugar de descanso. E quando eles chegam no lugar de descanso, a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Deus estava com eles. E Jesus me prometeu a mesma coisa, estou com você todos os dias. E era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia, olha a oração da fé. Quando eles partiam para o deserto, Moisés declarava assim, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. É o que vai acontecer lá. Senhor, levanta-te, Senhor, vamos, a gente está indo, vamos lá, Deus. Não foi assim que Davi falou? Ei, Golias, você vem contra mim aí com espada, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando eles levantavam, eles estavam no centro da vontade de Deus, ele falava, Senhor, vamos, Senhor, vamos, vem conosco. Inimigos, podem sair, porque o Senhor está conosco. E a Bíblia fala, no Novo Testamento, maior é o que está em você do que o que está no mundo. O Espírito Santo é maior. Inimigos, sejam dissipados, porque o
E pousando ela, quando eles chegavam, paravam, no lugar de descanso, pousava a arca, aí Moisés declarava: volta ao Senhor, volta para os muitos milhares de Israel. Volta, Senhor, acampa com a gente. Nunca, em 40 anos, eles foram atacados enquanto eles estavam acampados no lugar de descanso. O Senhor estava com eles. Aleluia. Assim Moisés via as coisas, o copo meio cheio. Mas e o povo? Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Você percebe? Qual era a atitude do povo de Deus diante das circunstâncias? Murmuração, murmuração, murmuração. Naquela altura Deus fala a Moisés: olha, você escolhe 70 anciãos para te ajudar a levar essa carga, eu sei que é pesado, esse povo é povo de dura serviço, escolha 70 anciãos, eu vou colocar o Espírito Santo sobre eles, eles vão te ajudar. Mas eu gosto do versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não, Moisés. Você vai ver, Moisés, se a minha palavra vai acontecer para você ou não vai. E aconteceu. Deus honrou tudo que ele falou para Moisés. Moisés viu, mas só que todo aquele povo não viu. O que aconteceu com esse povo murmurador? Eles poderiam ter chegado na Terra Prometida em 3 meses, chegaram em Cádiz Barneia, e podiam ter entrado na Terra Prometida. Mas por causa da murmuração, 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 o que Deus falou? Agora que vocês chegaram na Terra, viram a Terra, ao invés de vocês entrarem para a Terra Prometida, vocês vão voltar para o deserto. E eles ficaram 39 anos rodando no deserto, até que toda essa geração de murmuradores morreu, e os seus filhos e netos, a nova geração, entrou na Terra Prometida. Você quer sair do deserto? Quer parar de ficar dando volta no deserto? Começa a agradecer. Começa a acreditar. Começa a andar para a Terra Prometida. Vai para o lugar da tua bênção. Sabendo que quando você chegar lá, você vai ter que guerrear. Mas você prefere isso? Prefere agradecer? Ou prefere murmurar e ficar no deserto? O deserto é lugar de murmurador, de reclamão. Amém? Deus dá um conselho para esta vida. Veja lá em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7. E antes de ler esse versículo, eu quero te falar uma coisa. Então o povo estava lá no deserto, eles ainda não tinham tido que enfrentar nenhuma batalha, eles ainda não tinham caminhado para valer no deserto, mas já estavam saudosos do passado. Ah, o Egito que era tão bom, o Egito que era tão bom. Não é? Será que você tem esse costume? Quando eu era adolescente que era tão bom. Como eu queria voltar à adolescência. Quando eu estava na época da faculdade aí que era bom. Agora está difícil demais. Quando a minha mãe era viva que era tão bom. Eu posso dizer isso. Quando... Você é assim? Você vive olhando para o passado? Na igreja eu vejo muito isso. Quando a gente tinha a nossa igreja lá no centro, a igrejinha Chalé Suíço, né? E a igreja começou a crescer quando a gente entrou na visão celular na época, a igreja começou a crescer, tinha gente da igreja que falava assim: que saudade do tempo, lá da casa do irmão Zé Novaes, da casa do Tomás, que era bom, as vigílias, a igreja era pequenininha, todo mundo estava na vigília, aquele tempo que era bom. A gente estava lá,
pessoal olhando para trás. Aí quando a igreja começou a crescer mais, a gente chegou a ter 4 cultos por domingo. Eu cheguei a pregar nos 4 cultos, né? 8, 10 e meia, 5 e meia e 7 e meia. 4 cultos. Como era bom antes, quando a nossa igreja ainda só tinha 2 cultos. Agora esse monte de bicicleta, essa confusão. Como era bom quando a igreja tinha 2 cultos. Copo meio vazio, sempre meio vazio. A gente veio para cá. Como era bom lá. Aqui é muito grande, é horrível. A gente ficou anos, né, só com os blocos, sem forro. Aqueles lustres que quando ventava balançava tudo, lembra? Lá que era bom. Irmãos. Você vai ficar olhando para trás sempre. Olha o que Deus fala aqui em Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se a coisa não está bem ainda, é porque não acabou ainda. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se não está tão bom ainda, é porque não acabou, calma aí. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo, melhor é o paciente, do que o altivo de coração, porque o paciente alcança. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Nunca diga, porque os dias passados foram melhores do que esses. Quem é sábio nunca fala isso. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos. Amém? Eu sempre falo para minha esposa e ela sempre fala para mim, que bom, está tão bom, seria bom se o tempo congelasse hoje. A gente está bem, a gente se ama, nossos filhos estão crescidos, nossa netinha está bem. Só que a gente já falava isso 5 anos atrás, e 10 anos atrás, e 15 anos atrás. A gente sempre falava, que bom, está tão bom que era bom se congelasse hoje. E eu sei que daqui a 3 anos, 5 anos, a gente vai falar, que bom, está tão bom que era bom se congelasse hoje. Ou seja, a gente está feliz com hoje, com agora. Como é que está seu copo? Meio cheio? Ou já está até cheio? Aleluia. Amém? Então, eu quero concluir com uma orientação do nosso Deus para nós, para você entrar esse ano na bênção. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 14. Rogamos também, irmãos e irmãs, que admoesteis os desordeiros, admoesta os insubmissos, os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, os desanimados. Então, aqui ele está dando um recado para a igreja, porque a igreja é o povo de Deus, né? É o povo de Deus, é onde Ele nos trata, onde Ele nos cuida, é onde a gente se ajuda nas dificuldades, uns oram pelos outros. Como as suas orações têm sido importantes para a minha família nessa época que a gente está passando. Eu só compartilhei uma parte da luta, não vou ficar falando um monte de coisa, né? A gente só compartilha o principal motivo de oração. Mas olha, é entre nós que Deus cuida. Então Ele fala, olha, quem for desordeiro, quem for insubmisso, adverte, admoesta ele. Aqueles que são de pouco ânimo, os desanimados, consola eles. Sustenta os fracos, seja paciente com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Responde com o bem, tenha paz com todos. A gente é uma família, nós precisamos uns dos outros. Amém, irmãos?
fica mais difícil quando fica mais fácil quando a gente leva a carga uns dos outros, como diz a Bíblia. E aí ele fala assim, olha, regozijai-vos sempre. Esse versículo 16 aí, regozijai-vos sempre. O apóstolo Paulo, numa outra carta, quando ele está preso, ele fala, regozijai-vos, novamente vos digo, regozijai-vos. E ele estava preso. O que você escolhe? Murmurar ou agradecer? Ele fala, regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Eu não sei você, mas eu, quando estou nas fases de maior aflição, opressão, guerra, é que eu oro mais. Pelo menos comigo é assim. O diabo vai me espremendo, eu vou ficando triste, vou ficando fraco, vou ficando cansado, até que uma hora parece que vem aquele, não é da época dos jovens, mas da minha época, lembra do Popeye, que tinha o espinafre lá? Lembra? Quem é da minha época? Aí ele pegava o espinafre e puf, né? Então, para mim parece que é assim, eu vou esmagando, até que de repente tem uma hora e fala, pá, então tá bom, agora você vai ver, Satanás, agora você vai ver. Agora que eu vou orar mais, agora que eu vou para cima. Amém? Você sabe que é tão incrível isso, do emocional, do físico, de tudo. A gente estava no hospital, essa semana passada, depois de 4 dias de muito estresse que nós passamos no hospital, por efeitos colaterais de remédio, um monte de coisa que aconteceu com a Kátia, né? E ela ia ter alta. O médico deu alta no 4º dia. Falei, ufa. Eu abaixei a guarda, eu fiquei tão feliz. Na mesma hora eu coloquei um aviso no grupo dos pastores. A Kátia vai ter alta. Passou 10, 15 minutos, ela desceu da cama, porque ela ficou 4 dias na cama praticamente, né? Ela desceu, começou a arrumar a mala, a gente tudo feliz. Aí a perna dela começou a inchar, as 2 pernas, começou a aparecer umas manchas vermelhas. Me bateu uma tristeza, uma insegurança, um medo, sei lá, tudo junto. Falei, meu Deus, não, ela vai ficar de novo. Aí começou, aí chama o médico de novo, que já tinha dado alta, chama o médico de novo. Sabe o que aconteceu? Nessa hora, irmãos, parece que desplugou o meu carregador da bateria, tirou o carregador, eu fiquei mole, eu não tinha mais reação. Fiquei assim. A minha filha falou, pai, você está bem? Eu falei, estou bem, filha. Eu estou bem. Pai, você está branco? Não, estou branco. Eu estava assim. Eu sei porque ela me falou. Ah, ela chamou o enfermeiro para me atender. Chamou o enfermeiro. Meu pai está passando mal. Não, a gente não pode fazer nada, ele vai ter que ir lá no pronto-socorro. Meu pai é cardíaco, ele é operado, ele está passando mal. Então peraí. Aí já foram lá. Vieram de cadeira de roda, me puseram na cadeira de rodas, eu parecia um boneco, assim, me levou lá embaixo, já me atenderam na hora, fizeram eletro, tudo. No fim, passou um tempinho, eu fiquei bem. Mas eu acho que foi emocional, não é? Tem uma hora que a gente apanha tanto, que a gente parece que vai para a lona, não parece? Mas aí Deus fala, ore sem cessar, regozijai-vos sempre. Olha para cima, eu estou com você. Aí eu estou aqui. A minha esposa está em casa. E a gente está vencendo e vai vencer. O copo está enchendo. A gente tem viagem marcada para Portugal, tem que ficar bom. O pessoal está esperando a gente ir lá. A gente vai ficar bom. Hein, Eduardo? A gente vai ficar bem. Amém? Fala para quem está com você. Jesus está com você, irmão. Jesus está com você. Jesus está com você. Ele é o maior. Ele é o maior. O apóstolo Paulo falou, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente nem se comparam com as coisas que Deus preparou para nós. Porque tudo que está aqui é passageiro e tudo que vem é eterno. Aleluia, aleluia. E aí ele diz assim, olha, aqui é o mais lindo, o versículo 18 é o mais lindo, é o versículo de pregar na geladeira, com imã. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Em tudo dai graças. Não é por tudo dai graças, em tudo. Você está passando no vale da sombra da morte, dá graças. Em tudo dá graças. Melhor agradecer do que murmurar. Porque quando o povo murmurava, Deus ficava irado. Como estão murmurando? Eu estou com você. Você está vendo a minha nuvem. Você está vendo o maná. Está reclamando. Mas quando a gente agradece, a glória, a Shekinah, vem. A presença. A presença. Em tudo dai graças. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Foi quando Deus falou a Moisés, você vai ver se eu não vou cumprir tudo que eu prometi para você. Fiel é o que te chamou, Ele vai fazer. Amém? Por amor do nome dEle, Ele vai fazer. Amém? Se você está no centro da vontade de Deus, se você está buscando fazer o que é reto, o que é justo, o que é santo, Ele está com você. E quando o príncipe desse mundo aqui começar a querer colocar sentimento de ingratidão, de murmuração, resista, porque isso vicia. A murmuração cola, murmuração é um vício. Tem pessoa que já se acostumou a murmurar. Repreende, rejeita e começa a agradecer. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para convosco. Amém? Que você vá bem. Que a sua alma vá bem, que a sua família vá bem, que o seu ministério vá bem, porque o Senhor é convosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orar? Vamos orar ao nosso Pai querido, santo, maravilhoso, bondoso. Senhor, com alegria eu me apresento agora diante do Senhor, Pai. Eu e o teu povo, Senhor. Nós que somos chamados pelo Teu nome, Senhor, nos apresentamos diante do Senhor, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu te agradeço por Tua bondade, por Tua paciência. Eu te agradeço, Pai, pelas lutas e pelas aflições, porque elas nos dão condições de clamar a Ti e de vencer em Teu nome, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço por Tuas promessas que são eternas, verdadeiras e certas. Te agradeço. Eu te agradeço pelo dia de hoje, Senhor. Te agradeço porque todo o dom perfeito e toda a boa dádiva vem do Senhor. E eu coloco agora, Pai, a nossa vida e a nossa família nas Tuas mãos, no Teu altar. E eu declaro, Pai, seja feita a Tua vontade, Pai, como é feita no céu, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude como igreja a entrarmos num novo patamar, Pai, numa nova dimensão de fé, de unidade, de amor, de unção. Queremos, Pai, viver um ano 2020 da maneira que o Senhor projetou para nós, Senhor. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado por esta família da fé. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor libere a Tua unção de cura, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora por você que está com enfermidade, amém? Você que está com enfermidade, deixa eu orar por você, porque Deus, Ele se apresenta, entre outros nomes, Ele se apresenta como Jeová Rafá, que significa Deus cura, e Ele cura mesmo. Então eu quero fazer uma oração. Se você está com alguma enfermidade, coloca a sua mão agora no lugar onde está a enfermidade, coloca a sua mão com fé. Lembra, Deus está te vendo agora, Ele te ouve. Coloca a sua mão na enfermidade. Se não é possível, coloca na cabeça. Em nome de Jesus Cristo, a enfermidade eu te repreendo. Em nome de Jesus Cristo, a enfermidade eu te repreendo. E eu te ordeno, saia em nome de Jesus Cristo. Porque está escrito que o Senhor Jesus levou no madeiro as nossas enfermidades.
Por isso, sai em nome de Jesus. E eu digo, recebe agora a cura, recebe agora o livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, eu peço que o Senhor honre a nossa fé agora, Senhor, e que a Tua palavra se cumpra poderosamente para a nossa alegria e para a surpresa dos médicos. Recebe a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, saibam que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque Deus está conosco. E o Senhor é a nossa alegria. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar,